É. Bom dia. Vamos iniciar mais um lanche clínico, hoje é especial do Dia Mundial do Diabetes, que foi do dia 14 de novembro. O tema de hoje é análogos de GLP-1, como e quando usar no paciente com diabetes. A nossa relatora é a doutora Roberta Frota Vilas Boas, mestre em endocrinologia pela Unifesp, docente do Centro Universitário São Camilo e endocrinologista aqui do Hospital 9 de Julho. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho dos análogos de GLP-1. Primeiro, agradeço o convite, né, para falar. E eu fiz uma aula bem prática. Assim, não vou ficar citando estudos, vou ficar, assim, se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente esclarece, mas eu fiz baseado mesmo em coisas mais práticas para a gente usar aqui no hospital e para falar um pouquinho dessa classe de drogas que hoje é campeã de uso, assim, para diabetes. Assim, está mudando um pouco a economia de alguns países, inclusive. É um dado interessante que saiu essa semana. A principal empresa que faz os GLP-1 é a Novo Nordisk, e eles, que é uma empresa dinamarquesa, e eles têm hoje um poder na economia da Dinamarca muito grande, de tanto que vende, tá? Então, vamos lá. Então, assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Falando um pouquinho de diabetes, assim, resumidamente, né? A gente precisa lembrar que o tratamento do paciente diabético, ele tem que ser um tratamento global. O paciente diabético é um paciente complicado, que ele tem outros fatores de risco, e a gente precisa focar nesses todos, né? Então, sempre entra modificação de estilo de vida, ou seja, perder peso, fazer atividade física, parar de fumar, beber menos, todas essas coisas, mas a gente tem uma série de fármacos que são usados para o controle do diabetes, né? Então, a gente deve basear nas anormalidades metabólicas todas e não só na redução da hemoglobina glicada. Óbvio que a gente vai controlar o nosso tratamento pelo valor de hemoglobina glicada, mas a gente também vai focar nos outros problemas que são relacionados à doença. E hoje existe um consenso mundial de que quanto mais precoce começar o tratamento do paciente diabético, melhor vai ser a vida desse indivíduo. Então, assim, a gente precisa ser bastante incisivo para o paciente diabético já desde o começo. O controle glicêmico no paciente diabético está muito abaixo do ideal no mundo todo, e aqui no Brasil, a gente tem quase 70% dos pacientes diabéticos tipo 2 que estão com a glicada acima do alvo considerado acima de 7%. Né? Isso bate mais ou menos com a maioria das outras populações mundiais, mas é um valor que desencanta bastante a gente, né? Assim, pacientes muito descompensados. Eu vou falar mais hoje só quase de paciente diabético tipo 2, que é essa classe de drogas do GLP-1 que é recomendada para o paciente diabético tipo 2. A gente sabe que esses pacientes com tipo 2 têm um excesso de peso, então, assim, 90% dos pacientes têm algum grau de excesso de peso, um sobrepeso, leve, moderado ou grave, ou uma obesidade, tá? Então, esse é um fator muito importante. Esses pacientes têm uma síndrome metabólica, eles não têm só a hiperglicemia, e a gente precisa fazer um tratamento eficaz para que o indivíduo perca peso e controle os seus fatores de risco. Alguns estudos mostram para a gente que o controle glicêmico no primeiro ano de diagnóstico, quando ele está assim, subótimo, ou seja, uma glicada acima de 6,5, quer dizer, quase bem próxima do normal, já aumenta o risco de eventos micro e macrovasculares no futuro para esse paciente. Então, a gente tem que realmente ser incisivo desde o início da doença. E a gente, como eu já falei, quer dizer, tem que pensar em todos os fatores de risco, né? Então, controle de peso, fatores de risco cardiovascular, proteção cardiorrenal, isso, nosso objetivo é focar desde o início do tratamento. A hiperglicemia no paciente diabético, ela é decorrente de uma série de fatores que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas assim, não é apenas uma alteração na secreção de insulina. Tem uma série de funções metabólicas que contribuem para essa hiperglicemia. E por isso que a gente tem tantos remédios para diabetes desenvolvidos no mercado, né? Então, assim, a primeira linha é a metformina para o diabético tipo 2, continua sendo, né, exceto se o paciente tem alguma contraindicação ao seu uso.
E a metformina ela age principalmente na produção hepática de glicose e na captação muscular de glicose. Aí a gente tem outras drogas, as sulfonilureias, que são secretagogos de insulina, que agem especialmente na secreção diminuída de insulina. Então, é uma classe de drogas que deveria ser usada numa fase mais avançada da doença, que é aquele indivíduo que já tem uma secreção baixa de insulina. Porém, é uma classe de drogas de baixo custo e eficaz. A gente sabe que eficaz do ponto de vista de baixar a glicemia. O paciente que a gente entra com uma glicazida, glimepirida, enfim, a glicemia dele baixa. Só que essa classe de droga pode levar a um aumento de peso e a longo prazo pode diminuir secreção de célula beta, uma falência mais precoce de célula beta. Tá? E aí tem as glitazonas, enfim, os inibidores de DPP-4. A DPP-4 é uma enzima que degrada o GLP-1, que a gente vai falar em seguida. E, então, assim, esses inibidores de DPP-4, eles inibem essa enzima e o GLP-1 que a gente produz fica mais tempo circulante. Tá? E, por fim, temos os agonistas de receptor de GLP-1, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente. E os inibidores de SGLT2, que eu esqueci aqui, mas assim, que são drogas também que eu vou citar um pouco mais aqui hoje e que fazem com que aumente a excreção renal de glicose. Não vou ficar detalhando isso, mas só para mostrar para vocês, assim, tem um consenso recente de 2022 da Sociedade Americana aí de American Diabetes Association e a Europeia, que incluem uma série de metas para a gente tratar o paciente diabético. Então, assim, fala em pacientes já com alteração renal, com aumento de risco cardiovascular, com excesso de peso, enfim. Sim, a gente já tem que focar no paciente desde o início com uma série de condutas um pouco mais eficazes, tá? E já é recomendado a terapia combinada desde o início, se o paciente estiver acima do alvo. Então, assim, a gente começa com metformina, a não ser que ele não tolere a metformina, mas também já há uma recomendação que pode ser combinada, já pode ser iniciado com uma terapia combinada, com a metformina e mais alguma outra medicação. Então, isso, especialmente se a glicada estiver muito acima do alvo. Então, já existe essa recomendação que a gente pode usar a terapia combinada desde o início da doença, buscando redução de risco cardiovascular, risco renal e complicações crônicas, né? Então, falando um pouco mais do análogo de GLP-1. O GLP-1, não o análogo, o GLP-1 é um peptídeo que a gente produz das nossas células enteroendócrinas localizadas em ilho e cólon, especialmente parte mais proximal, produzem. Então, essas células produzem o GLP-1. E o GLP-1, ele só é produzido quando o alimento cai ali no trato gastrointestinal. Então, assim, é uma secreção glicose dependente. Então, entra o alimento ali no intestino, isso faz produzir GLP-1. E o GLP-1, ele tem algumas ações. A principal deles é estimular a célula beta pancreática a produzir insulina. Então, existe essa secreção aumentada de insulina mediada pela glicose. Quer dizer, a glicose entrou ali no trato gastrointestinal, estimulou a secreção de GLP-1, que foi lá na célula beta, estimulou a secreção de insulina. Claro que eu estou falando de uma maneira bem simplificada, né? Além disso, o GLP-1, ele inibe a secreção de glucagon, aí agora já estou falando dos análogos, que tem uma potência um pouquinho maior. Então, ele inibe a secreção de glucagon, retarda o esvaziamento gástrico, então dá uma sensação de saciedade, o estômago fica cheio por mais tempo, isso aumenta a saciedade, leva a perda de peso, e já tem documentado que tem uma ação em hipotálamo também, reduzindo apetite. Inicialmente, a gente achava que a perda de peso era só por esse retardo de esvaziamento gástrico, mas não é, não. Tem diminuição de apetite também. Em animais, existem estudos que mostram que o GLP-1, né, que o agonista aí de GLP-1, ele estimula a proliferação de célula beta e diminui a apoptose de célula beta. Então, a longo prazo, pode ser que, isso não tem ainda, a gente não tem essa confirmação em humanos, mas pode ser que isso estimule a secreção de células beta, melhorando o controle glicêmico a longo prazo também. Ele é degradado pela enzima DPP-4, que eu falei para vocês, tá? E os efeitos colaterais mais importantes são os sintomas gastrointestinais. Então, náuseas, vômitos,
tanto constipação quanto diarreia, depende do paciente. E, assim, muito raramente pode ter alteração no local de aplicação, hematomas, pequenos hematomas ou prurido, mas é raro. E esses sintomas, em geral, são leves. Quando surgiu a classe, começou-se a usar, existe uma grande preocupação com tumor de pâncreas, pancreatite, e foram evidenciados em animais aumento de carcinoma medular de tireoide. Isso não se confirmou a longo prazo, assim, pancreatite tem uma incidência um pouquinho aumentada. Então, assim, a gente evita usar em pacientes que já tiveram histórico de pancreatite. Mas tumor de pâncreas e carcinoma medular de tireoide, isso não se confirmou, assim, um aumento, não houve essa confirmação de um aumento significativo. E, assim, no nosso meio, o grande problema dos agonistas de GLP-1 é o custo. Então, assim, é uma classe de drogas que veio para ficar, tem trazido muitos benefícios que eu vou mostrando aqui para vocês, mas o grande problema para a nossa população é o custo. Ele é caro no mundo inteiro, mas para nós, que somos um país mais pobre, assim, é inviável a gente prescrever isso para a nossa população. Então, assim, é só por uma parcela muito particular de pacientes que vai dar para usar. Os efeitos farmacológicos aí, assim, falando bem simplificadamente, então, assim, como eu já falei para vocês, aumenta a síntese de insulina na célula beta e diminui a secreção de glucagon, diminui a produção de glicose hepática, né, e melhora a sensibilidade à insulina, diminui peso, diminui apetite, aumenta a saciedade, nos músculos aumenta a sensibilidade à insulina. Nos rins tem um efeito interessante, porque ele aumenta a natriurese e diurese, diminui a inflamação, diminui um pouco o estresse oxidativo e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, assim, tem um benefício renal já comprovado também. E no trato gastrointestinal, como eu falei, diminui o esvaziamento gástrico. Então, o paciente tem aquela sensação de empachamento por mais tempo. Em animais já foi demonstrado ação em neurônios hipotalâmicos, especialmente com a semaglutida, que é o análogo de GLP-1 que tem sido mais usado ultimamente. E quais são as apresentações que a gente tem no nosso mercado hoje? Começou aqui com Trulicity, que é dulaglutida, que tem uma ação um pouco menor em termos de perda de peso, então a gente acaba vendo um uso muito menor. Depois veio o Victoza, que é a liraglutida, e o Saxenda, ambos são liraglutida, mas o Saxenda, quando surgiu, foi para a recomendação já para a obesidade, não só para diabetes. Foi mais uma jogada de marketing, porque a droga é a mesma, tá? Depois surgiu o Ozempic, que virou campeão de vendas, faltou, acho que todo mundo lembra disso, há pouco tempo atrás, faltou no mercado mundial, de tanto que vendeu, o laboratório não teve capacidade de produzir na demanda que estava sendo necessária. Tá? A gente tem duas apresentações, 0,25 e 1 miligrama. E agora estamos aguardando a liberação aí pela Anvisa do Mounjaro, que é uma associação de GLP-1 com o GIP. É o tirzepatida, o nome da droga. E temos a semaglutida via oral, que é o Rybelsus. Não estou fazendo propaganda de nada, é só para dizer para vocês o que a gente tem no mercado, até porque os nossos pacientes vêm usando. O Rybelsus é a própria semaglutida, é igual à semaglutida do Ozempic, só que é via oral. A semaglutida injetável, né, o Ozempic é semanal, a aplicação é exatamente igual à aplicação de insulina, aquela canetinha com agulhinha e tal. O Rybelsus é via oral, porém, ele tem que ser dado todos os dias, em jejum de meia hora. Tem que ficar meia hora em jejum, só depois disso que pode tomar as outras medicações. Isso é um certo problema, por exemplo, para paciente que usa levotiroxina. Então, assim, eu como endócrino, quer dizer, eu tenho muito paciente que usa levotiroxina, porque ele tem que ficar meia hora sem comer, depois ele tem que tomar levotiroxina, ficar mais uma meia hora, quer dizer, complica um pouco a vida. Porém, tem paciente que não quer tomar nada injetável. Então, é uma opção boa e, assim, tem uma equivalência bastante semelhante dos dois, em termos de efeitos. Preço também é semelhante. Então, assim, não tem um benefício aqui em termos de comprar. Existem 3 dosagens, 3, 7 e 14 miligramas, e aqui também tem 2 dosagens, porque, assim, sempre que for usar análogo de GLP-1, tem que fazer um aumento gradual de dose, para minimizar efeito colateral. Então, por exemplo, o Rybelsus sempre se começa com 3 miligramas, depois passa para 7 e, eventualmente, para 14, se for o caso.
O Ozempic também, sempre se começa com 0,25 e depois aumenta se for o caso. Mesmo os outros dois aí, Victoza e Saxenda, também a recomendação é começar com uma dose baixa, sendo que esses dois são de uso diário, injetável de uso diário, tá? Os eventos, como eu falei para vocês, adversos, os gastrointestinais são os mais frequentes, mas eles tendem a ser leves, tá? Então, assim, dificilmente a gente precisa suspender a medicação por um evento severo. Alguns pacientes têm uma tolerância pequena e acabam pedindo para parar a medicação porque estão tendo mais náuseas, mas eventos mais graves são raros. E para minimizar esses efeitos, é a mesma coisa que a gente fala para esses sintomas por qualquer outra causa. Quer dizer, tem náusea, se hidrata, come menos quantidade mais vezes. Paciente que usa análogo de LP1 não deve ficar em jejum por muito tempo e contraindicado fazer jejum intermitente, porque ele vai ter efeito colateral. Tá? E diarreia, constipação, quer dizer, vai fazer medidas habituais para esse quadro, quer dizer, dar mais fibra, fazer atividade física, enfim. Nada muito especial. E parando a medicação, os efeitos colaterais desaparecem. Voltando para aquele quadro que eu tinha colocado para vocês dos consensos aí de 2022, a semaglutida foi considerada uma droga de alta eficácia, tanto para controle de peso quanto para controle glicêmico. Mas volto a dizer, para a nossa realidade é meio difícil, né, por causa de custo. Aqui só um slide que eu achei interessante, porque comparando a semaglutida oral e a subcutânea, o Ozempic com o Rybelsus, e a diminuição de hemoglobina glicada foi exatamente igual com as duas drogas. De peso também, mas tem não tem uma diferença estatisticamente significativa, mas tem uma leve resposta um pouco maior com a semaglutida injetável, tá? A aderência é maior, então esse é sempre um fato também que a gente fica em dúvida. Como um tem que tomar todos os dias em jejum e o outro é semanal, é mais fácil a aderência semanal, né? Então talvez esse seja um fator importante. Vários estudos, eu fiz um resumo, assim, mostram então, que a semaglutida tem mesmo uma ação central no controle de peso dos pacientes diabéticos, atua então nesses neurônios hipotalâmicos. Ela reduz o peso muito mais do que o inibidor de DPP-4, porque o inibidor de DPP-4 não é uma classe de drogas que leva à perda de peso, mas assim, fizeram estudos comparando e realmente é muito superior, né? Os pacientes mantidos na meta, tem estudos comparando a semaglutida com o inibidor de SGLT2 e realmente o poder hipoglicemiante, digamos assim, da semaglutida é superior ao inibidor de SGLT2. E os resultados, tanto em termos de perda de peso, quanto em termos de controle glicêmico, foram superiores com a semaglutida em relação ao inibidor de DPP-4, inibidor de SGLT2 e liraglutida, que é um GLP-1 também. Só que, assim, a semaglutida tem uma potência um pouco maior em termos de controle metabólico e de peso. E a maioria dos trabalhos mostram que há uma redução na ingesta energética diária total com a semaglutida ao redor próximo de 40%, que é bastante. Bom, tem que compensar também o que a pessoa gasta, né, com isso. Então, e quais são os benefícios cardiovasculares que já estão comprovados com o GLP-1? Como eu falei para vocês no começo, quer dizer, a gente foca não só na glicada, como em todas as complicações crônicas do paciente. Então, assim, se eu tenho uma recomendação da ADA, né, que eu posso usar uma terapia combinada desde o início, então, assim, cabe o GLP-1 desde o início? Cabe, se o paciente tiver excesso de peso, e eu vou mostrar para vocês se ele já tiver fatores de risco cardiovascular importantes, tá? Já tem documentado isso, que tem uma redução de eventos cardiovasculares maiores aí em 14%. E por que reduz o risco cardiovascular? Primeiro, porque reduz gordura corporal, então reduz fenômenos trombóticos inflamatórios. Melhora a PA, glicemia, algumas funções nefrológicas, diminui lípides e diminui proteína C reativa. Então, vários estudos já mostram isso, levando a uma melhora da disfunção miocárdica. Tá? Assim, só um visual aí do que poderia melhorar, mas assim, chamando a atenção alguns pontos, que diminui a inflamação, melhora a função endotelial, aumenta a estabilidade plaquetária, enfim.
diminui peso, PA, uma natriurese, diminui lipídios pós-prandiais. Isso tem trabalhos interessantes mostrando até que pacientes que usam semaglutida têm uma redução lipídica pós-prandial mesmo, porque diminui sim, ativamente esse processo. Tá? Então, são drogas que acabam interferindo com uma série de coisas. Então, os efeitos diretos já comprovados seriam melhora da disfunção endotelial, diminui a ativação e proliferação de tecido muscular das artérias, melhora a inflamação e diminui o acúmulo de lipídios. E indiretamente, quer dizer, diminui PA, diminui peso e melhora a hemoglobina glicada. Na verdade, quer dizer, esses indiretos são os nossos objetivos aí, né? Mas indiretamente levam a isso. Então, não só aquela perda de peso visível no paciente, né, mensurável, mas também efeitos metabólicos interessantes. Voltando para aquelas diretrizes lá do início, então existe já uma recomendação para usar ou o GLP-1 ou o inibidor de SGLT2 já numa fase inicial, independentemente da hemoglobina glicada. Óbvio, eu estou falando de pacientes já diabéticos. Se o paciente for de alto risco cardiovascular, tá? E você pode associar as duas classes de droga também. Então, pode começar com um ou com o outro, ou eventualmente associar ambos. Tá? E aí vai depender muito do paciente. Quer dizer, o paciente tem uma necessidade de perda de peso muito grande, já posso começar com GLP-1, por exemplo. Tá? Ou é um paciente que está ok com o peso, mas ele já tem um risco cardiovascular aumentado, eu posso começar com o inibidor de SGLT2, mas aí vai depender muito de cada paciente. O importante é que a gente já pode começar com isso desde o começo. Do ponto de vista renal, quer dizer, a gente sabe que quanto melhor o controle glicêmico, menor a chance desse paciente ter complicação renal a médio e longo prazo. Então, assim, os efeitos indiretos são aqueles que eu falei, quer dizer, perda de peso, redução de PA e melhor controle glicêmico. E os efeitos diretos, uma natriurese aumentada, melhora de função endotelial, diminui estresse oxidativo e diminui a ativação do sistema renina-angiotensina. Tá? Então, assim, tem benefícios renais também já comprovados. Tá? E aí, em relação à segurança, quer dizer, alguns estudos com pacientes já com doença renal crônica mostraram que não houve piora de efeitos colaterais, tá? Com a semaglutida nesses pacientes renais crônicos e não houve piora da função renal na vigência do uso da droga. Então, hoje recomenda-se que não há necessidade de redução de dose nesse grupo de pacientes. Tá? Então, nessas populações especiais, idosos, pacientes com doença renal e doença hepática, especialmente os idosos e doença renal, a recomendação é não fazer ajuste de dose. Já nos hepatopatas, quer dizer, a recomendação é só para hepatopata leve ou moderado. Hepatopata grave não é um candidato a esse tipo de medicação. A gente vai usar insulina, provavelmente, se o paciente for diabético. Tá? Então, assim, isso é interessante porque a gente não tinha esses dados até pouco tempo atrás, quer dizer, a gente até teve uma paciente, né, que a gente ficou muito em dúvida se usava ou não, um paciente que todo mundo conhece, mas a gente tinha muito pouco dado de literatura recomendando. Agora, com a semaglutida já saiu isso, que a gente pode usar sem haver necessidade de ajuste de dose. E aí, falar um pouquinho do paciente nosso aqui, né, que está internado e vem usando o GLP-1, ou se eu tenho ideia de usar o GLP-1 nesse paciente internado. Assim, a gente tem muito pouca recomendação ainda para esse paciente internado, tá? Então, não existe na literatura um tempo determinado como seguro para a suspensão dessas drogas, ou se eu devo usar essas drogas no paciente internado. Tá? Então, assim, a gente não tem protocolos ainda para isso no paciente hospitalizado. Porém, se o paciente tem uma previsão de fazer procedimento invasivo ou cirurgia com anestesia geral, esse paciente precisa ter os análogos de GLP-1 suspensos algum tempo antes, porque eles têm risco de aspiração gástrica. Eles têm um retardo de esvaziamento gástrico e esses pacientes são pacientes de risco. Então, o que a gente foi ver? Quer dizer, na Sociedade Americana de Anestesia, saiu aí uma recomendação, não é consenso, é recomendação recente do fim de junho. Sim, pacientes eletivos, considerar o jejum igual já existe protocolo protocolo aí da sociedade, tá?
Agora, se for um paciente que, assim, em relação à suspensão da medicação, o paciente que usa doses diárias, então, ou Vioral, ou Ribelsus, ou, por exemplo, usa Victoza, Saxenda, pode manter até o dia anterior. Isso da Sociedade Americana de Anestesia. Para doses semanais, então, o paciente que usa Ozempic, suspender 1 semana antes, tanto para procedimentos, exames, né, que ele vai ser sedado, enfim, ou para anestesia geral. No dia do procedimento, então, o paciente vai ser operado. Se ele não tiver sintoma nenhum, segue com o procedimento. Se ele tiver sintomas gastrointestinais severos, tiver com náusea, vômito, suspende o procedimento, porque ele tem risco de broncoaspiração. Se ele não tiver sintoma nenhum, mas ele não seguiu o protocolo, por exemplo, ele toma o Ozempic e ele tomou ontem, então ele não seguiu o protocolo. Considerar esvaziamento gástrico, ou eventualmente até postergar o procedimento, tá? Então, isso da Sociedade Americana, mas volto a dizer que não é um consenso, é só uma recomendação. A SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, é mais conservadora, tá? Então, a SBD considera suspender as drogas com 3 meias-vidas. Então, o seguinte, semaglutida, como a meia-vida é 1 semana, eles recomendam que se suspenda 3 semanas antes. A liraglutida, que é o Victoza e o Saxenda, 2 dias. A dulaglutida, que é o Trulicity, 15 dias. E a tirzepatida, que é o Mounjaro, que a gente ainda não está, né, ainda não está no nosso mercado dia a dia, 15 dias. Existem combinações fixas, que de vez em quando fica todo mundo atrapalhado, é que o paciente está tomando um remédio com nome esquisito, Chutoff, não sei o quê. O Chutoff, por exemplo, é a degludeca com a liraglutida. Entra nisso aqui mesmo, entra na mesma liraglutida, tá? Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é que essas drogas precisam ser suspensas antes do procedimento, porque o paciente vai ter retardo de esvaziamento gástrico. Obviamente que se a cirurgia for de urgência, não tem jeito, e aí é recomendado, eu vou até mostrar para vocês, mas fazer um ultrassom gástrico e, eventualmente, esvaziamento gástrico, porque o paciente não aspire. A gente tem tido esse tipo de queixa, especialmente para pacientes que vão fazer endoscopia e colono, que o paciente chega na endoscopia, ele está cheio de resto alimentar no estômago, o exame tem que ser suspenso. Ou preparo da colono que não dá certo, fica fazendo preparo muitos dias. Então, assim, lembrar sempre que essas drogas precisam ser suspensas antes. A Sociedade Brasileira de Anestesia ficou no meio do caminho aí entre a SBD e a Sociedade Americana de Anestesia, tá? Eles colocam que não tem nenhuma recomendação formal ainda, né? Nenhum consenso, mas que deve ser suspensa a semaglutida oral e subcutânea. Então, o que eles colocam? Para o uso diário, de 1 a 5 dias, vai depender do paciente, e para o uso semanal, de 10 a 14 dias. Também vai depender do paciente, né? Existem pacientes que têm mais sintomas também. Tem aqueles que ficam com mais queixas de retardo de esvaziamento gástrico. Tem outros que não ficam tanto. Então, isso vai depender muito de cada caso. Agora, é importante a gente lembrar que se eu estou vendo aquele paciente e eu vou suspender essa medicação e ele é diabético, eu preciso dar alguma outra coisa. Então, o médico do paciente, o clínico, o cardiologista, geriatra, endócrino, enfim, quem está acompanhando essa glicemia do paciente, precisa saber disso, que a droga foi suspensa, e ajustar a medicação para que o paciente não fique hiperglicêmico, né? A glicemia ideal, como a gente sabe, do paciente hospitalizado seria em torno de entre 140 e 180. E evitar hipoglicemia, né? Glicemia abaixo de 70. Como eu falei para vocês, quer dizer, a ultrassonografia gástrica é uma opção para aquele paciente que tem retardo de esvaziamento gástrico, né? Então, aquele paciente que está usando análogo de GLP-1 e tem um risco de gastroparesia ou de aspiração, eu posso fazer um ultrassom e, se tiver resíduo, proceder uma aspiração do conteúdo gástrico, porque esse paciente não aspire. Para cirurgias de urgência, isso também vale, tá? Porque senão o paciente vai complicar no pós-operatório. E aí, aproveitando o momento, eu vou falar rapidamente aqui só das outras medicações, só para a gente, porque assim, isso gera muita dúvida para a gente, para o nosso paciente hospitalizado que vai ser submetido a algum procedimento. Como os inibidores de SGLT2 têm sido muito utilizados, quer dizer, os nomes mais conhecidos para nós são o Forxiga e o Jardiance, né? Quer dizer, são drogas que têm sido muito usadas, inclusive prescritas pelos cardiologistas, nefrologistas, etc.
lembrar de algumas coisas. Quer dizer, o inibidor de SGLT2 também precisa ser suspenso antes do procedimento. Tá? Ele leva um risco, é uma complicação da medicação, não se sabe exatamente o mecanismo, quer dizer, não está totalmente elucidado, mas esses pacientes podem evoluir com cetoacidose diabética euglicêmica, ou seja, eles têm uma cetoacidose com a glicemia normal. Então, esses pacientes precisam ter a medicação suspensa. O recomendável é de 3 a 5 dias antes do procedimento. Tá? E aí, como que a gente deve checar se esse paciente... Porque como ele está euglicêmico, eu não vou detectar a cetoacidose como eu faço normalmente a cetoacidose. Então, a gente mede cetonemia capilar, que a gente tem aqui no 9 de julho, inclusive. Não tem muitos, mas tem. Se alguém precisar, é só pedir o aparelho que tem, né? Isso vale, assim, a gente precisa monitorar essa cetonemia dos pacientes enquanto eles estiverem em jejum. E só para a gente finalizar, quer dizer, eu fiz um resumo das outras medicações que são mais usadas. Então, assim, quais são as recomendações hoje? Metformina, ela pode ser suspensa no dia da cirurgia. Análogo de GLP-1 é isso que eu já falei, que eu estava falando, né? Então, vai depender se é de uso diário ou uso semanal, enfim. A gente vai usar, vai suspender o análogo de GLP-1, depende de qual é o que ele está usando. Aqui está como 7 a 21, mas é que esse quadro aqui é antes do diário, do uso via oral. Quer dizer, o via oral você pode suspender de 1 a 5 dias antes. Tá? Inibidor de SGLT2, 3 a 4 dias antes do procedimento. Inibidor de DPP-4 pode manter. As glitazonas podem ser mantidos, exceto se for cirurgia cardíaca, que tem que suspender antes. Inibidor de alfa-glucosidase a gente quase não usa mais, que é a carbose, deve ser suspenso no dia da cirurgia também. E em relação às insulinas, lembrar que insulina prandial, aquelas doses fixas que a gente prescreve para o paciente que está se alimentando, obviamente no período de jejum vão ser suspensas, vai ficar só com correção se necessário. A NPH, a glargina e a degludeca vai depender muito do paciente, do controle do paciente, mas lembrar assim, de não deixar o paciente sem insulina nenhuma, exceto se ele estiver tomando uma dose muito pequena. Mas o que se faz é reduzir assim, em 1/3 a 2/3 no dia da cirurgia. E depois que ele voltar a se alimentar, a gente volta normalmente. E acho que esse é o último. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Aí quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigada, doutora. Alguém tem alguma pergunta? Roberta, o paciente chegou, abdômen agudo, estava tomando semaglutida injetável. Ok, tomou a última, digamos, há uma semana atrás. Ok, esvaziamento gástrico. É prudente manter no pós-operatório a sonda? A sonda gástrica? Isso. Se não estiver saindo nada, não precisa mais daí. Não precisa, Não né? precisa. Tá joia. Porque a gente nunca recomenda isso. Recomenda até, mas não recomenda. Não precisa. Tá joia. Roberta, outro dia eu estava assistindo uma aula e eles estão preconizando pessoa mais idosa manter hemoglobina glicada em 8. O que você pensa disso? Olha, assim, isso é mesmo, existe mesmo. Eu botei esse valor de 7, porque seria o valor da população geral, né? A população mais fragilizada, tipo paciente idoso, o corte fica mesmo em 8, porque assim você evita hipoglicemia. Porque aí o nosso objetivo não é tanto evitar complicação crônica, né? É melhorar a qualidade do idoso naquele momento, qualidade de vida. Então, é deixar a hemoglobina glicada. Se for um idoso, assim, ele tem idade, mas ele está muito bem, 7,5, quer dizer, você pode manter. Agora, um idoso, como a gente vê aqui, pacientes octogenários, muitas vezes já fragilizados, 8 de glicada tá bom. Porque aí você tem uma garantia de que ele não está tendo muita hipoglicemia, se tiver, é muito pouco. Porque é a hora que ele cai, tem uma fratura, enfim, tem uma complicação. E aqui, a cetonemia que você falou, será que não é porque o paciente desidrata? Então, uma das coisas, sim. Porque a gente vê na insuficiência cardíaca, a gente consegue até diminuir o diurético dele quando está usando. Não, com certeza ele desidrata, mas tem um mecanismo ainda não totalmente esclarecido. Por que faz cetoacidose? Por que assim, aumenta corpos cetônicos só também, né? E é o mais chatinho de tratar, né? Essa cetoacidose euglicêmica, porque você tem uma cetoacidose, quer dizer, você precisa dar insulina para o paciente, mas tem que dar glicose junto, porque a glicemia dele é normal. É uma complicação que a gente já viu muitas aqui, mas é só ficar de olho, né? Saber que isso existe, e aí qualquer coisa
já começar a tratar. Por isso que, assim, o uso de inibidor de SGLT2, por exemplo, em diabético tipo 1, já é usado off-label há muito tempo, mas a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser aquele tipo 1, porque o tipo 1 já tem já evolui para cetoacidose com mais frequência, né? Então, você tem que ter em mente que o paciente tem que ser muito orientado e qualquer sintoma diferente já procurar se não tem uma cetoacidose. Doutora, boa tarde. tarde. Fantástica a aula. Obrigada. A minha dúvida é referente, quando a gente pensa no paciente diabético, pensando em custos hospitalares e mortalidade, na rede privada acaba sendo uma ferramenta que você consegue ter mais acesso, mas você vê que a longo prazo pode ser que exista uma possibilidade de introduzir no Sistema Único de Saúde? Tomara que sim, né? Quer dizer, existe toda uma tentativa aí das sociedades e para incorporar. Tomara, porque assim, seria uma classe de drogas muito mais utilizada se a gente tivesse um acesso um pouco maior, né? Porque assim, hoje, para a gente falar em custo, um paciente que usa, por exemplo, o Ozempic ou Rybelsus, ele vai gastar mais ou menos R$ 1.000 por mês. Dependendo da dose, ele vai gastar mais. Então, assim, para uso crônico, é meio inviável, né? Eu falei, quer dizer, a Dinamarca hoje, assim, a Novo Nordisk aumentou o PIB da Dinamarca. Então, saiu isso essa semana, quer dizer, é chocante, né? Assim, mas certamente o uso é muito mais pelo obeso do que pelo diabético. E assim, o efeito é só enquanto está usando, né? Só enquanto está usando. Porque eu teve um paciente lá, ele veio no consultório, usou 10 meses, emagreceu 18 quilos. O primeiro mês que ele parou, ele engordou 5. A ideia seria ele fazer uma reeducação alimentar enquanto estivesse usando, mas a gente sabe que a obesidade é complicado, né? Por isso, se o preço, né, for mais acessível, o pessoal vai usar bastante, né? E essa de ter faltado no mercado Ozempic, nossa, foi um... Mas você sabe que não foi a falta do Ozempic, não foi pela medicação, foi pela falta da canetinha. Mas faltou, nos Estados Unidos faltou também, quer dizer, não foi só aqui, né? Bom, lá também, com a quantidade de obesidade que eles têm, né? Eu vi até uma coisa, a coisa engraçada, que não é para ser engraçada, mas até referência a assalto em farmácia roubando Ozempic para poder vender. É demais, né? Mais alguma pergunta? Não? Tá, gente, então, obrigada pela presença aqui de todos, né? Sei que análogos de LP1 gera bastante curiosidade, né? Até eu pensei, se tivesse marcado assim, análogos de LP1, entre parênteses, Ozempic, Saxenda, né? O pessoal vai ficar mais ainda, né? Falando em análogos de LP1, às vezes algumas pessoas não conhecem direito, mas agradeço aqui a presença de todos. A gente tem um coffee aqui fora, tá? Muito obrigada a todos. Até a próxima quarta-feira.